Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sou o professor Luiz Lapa e nós estamos aqui na nossa quarta e última aula da disciplina Linhas de Investigação, tá? Eu dou bom dia, como sempre, porque o dia não terminou ainda. Você pode estar assistindo esse vídeo durante a manhã, durante a tarde ou durante a noite. O dia só termina quando o outro começa. Lógico, portanto, bom dia sempre você terá o meu bom dia, tá? Meus queridos, nós vamos agora investigar o que são linhas de pesquisa, só que num outro tratamento. Vamos ser mais práticos nesse nosso último encontro, tá? Eu quero recordar com vocês que essas são as três últimas aulas que nós fizemos. A primeira, nós abordamos a questão de linhas de pesquisa, alinhamento com o seu projeto de doutorado, como a gente constrói uma pesquisa em termos de educação e os alinhamentos do objeto de pesquisa, a coerência interna do trabalho. E hoje a minha proposta é que a gente possa investir, que a gente possa tratar desse tema aqui. Resumo expandido no doutorado, tá? Então, eu vou mostrar como que a gente escreve um resumo expandido, qual a importância dele em alguns campos do conhecimento e de que maneira você vai redigir, descrever essa atividade, tá? Resumo expandido, ok? Como sempre eu coloco aí só algumas coisinhas para que vocês não esqueçam desse amigo aqui. Lembrando que desse pouquinho aí, o que eu mais adoro fazer é escrever artigos, é produzir alguma coisa em termos de gerar conhecimento. Gosto muito, 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 tá? Bom, a proposta desse trabalho de hoje sobre construção de resumo expandido. Nós vamos dar uma pincelada, vamos entender o resumo expandido enquanto gênero científico, porque tem o resumo expandido, tem o resumo simples, que é aquele geralmente que a gente escreve nos artigos, tá? A estrutura e coerência de um resumo expandido, as fragilidades que nós encontramos nele, e você vai ver que ele se reflete nos artigos também. E se eu tenho fragilidades nesse tipo de trabalho, eu posso ter fragilidades também na minha tese de doutorado ou na minha dissertação de mestrado. Então, muito atento para o que a gente vai transmitir hoje para vocês, tá? E um resumo de como é que a gente vai produzir alguma coisa em termos de trabalho sobre o que é resumo expandido. Então, vamos lá. Resumo expandido. Ora, gênero acadêmico que apresenta uma forma sintética, tanto que o nome está falando. Expandido é uma forma sintética, porém, ele é maior do que aquele tal do resumo simples. Lembra que o resumo simples, geralmente a gente escreve num artigo, na tese de doutorado ou dissertações no mestrado, a gente tem um resumo sobre a nossa pesquisa. Aquilo é um resumo simples. Tanto que para teses ou para dissertações você pode escrever um resumo, metade de uma folha inteira, isso é possível. Já no artigo, não. O artigo, um resumo simples, ele é no máximo aí umas 300 palavras, tá? No máximo. Porém, tanto no resumo simples quanto na sua tese ou mesmo no resumo expandido, ele deve incluir a introdução, o objetivo, o método que você está aplicando ou aplicará na sua pesquisa, alguns possíveis resultados, discussões desses resultados, considerações finais e, no fim, as referências. Então, isso aí tem e constam das outras atividades e aqui também não é diferente, tá? Nesse resumo expandido. Bom, então vamos lá. Por, por quê? Qual a intenção de escrever um resumo expandido? É o mesmo que um artigo, comunicar o que estamos fazendo na literatura, tá? De fazer um aviso prévio, olha, doutorando, estou pesquisando sobre isso aqui. Isso é muito comum quando a gente participa de alguns eventos de congressos, de seminários e publicações em trabalhos científicos. Um resumo expandido, se você não sabe, quando a gente inclui o nosso artigo científico escrito, também tem uma aba lá escrito resumo expandido. Então a gente pode publicar também
além dos artigos, resumos expandidos no nosso currículo Lattes. Eu devo ter aí alguns resumos expandidos publicados por conta de participação de alguns eventos que eu sou convidado, tá? Bom, entre outras finalidades, eu trago 3 finalidades importantíssimas sobre o resumo expandido, sobre por que a gente deve dar importância a esse tipo de literatura. Primeiro, divulgar o que a gente está fazendo, não é? A divulgação do nosso trabalho é um ponto fundamental na nossa carreira. Ninguém faz um doutorado para ficar guardado na sua gaveta. É óbvio que cada um tem os seus objetivos do porquê que nós vamos ou não fazer um doutorado, tá? Mas a divulgação desse trabalho é de grande relevância, tá? Socializar os resultados que nós estamos encontrando nessa nossa pesquisa e, principalmente, a gente exercer a síntese de escrever uma coisa. Ora, é um trabalho que geralmente uma tese você faz com 100 páginas. Então, como é que você vai enxugar essas 100 páginas em 5, em 6, em 7? O quantitativo de páginas depende das normas de um evento, depende das normas de uma revista que ela diga o quantitativo de páginas que nós temos que escrever, tá? Bom, essas são as diferenças entre o que eu chamo de gêneros acadêmicos. Resumo simples, expandido e o artigo científico completo. O simples é aquele que eu já disse que nós encontramos ou em artigos ou que nós escrevemos na nossa tese. Tá? O expandido ele é um pouco maior do que o simples. Ele é um pouco maior, tanto que ele tem uma estrutura. No resumo simples, ele não tem estruturas definitivas. 1, introdução. 2, objetivo. 3, não. Os assuntos da estrutura, eles vêm misturados, porém com uma lógica, claro, mas misturados no resumo simples. E é diferente de um artigo científico, porque o artigo científico ele é mais completo, a gente aprofunda um pouco mais. Enquanto num resumo expandido eu posso tratar de um autor daqueles que eu venho pesquisando, conforme fulano de tal, blá, 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 blá. No artigo científico, não, eu preciso aí citar todos aqueles autores que, porventura, eu esteja feito ou tenha feito a minha pesquisa. Então, essa é a grande diferença, tá? Estrutura de um resumo expandido. Ora, para você, meu querido, que com certeza, se você está no doutorado, eu acredito que você já tenha publicado alguns trabalhos científicos. É o que a gente imagina. E dessas publicações, quer dizer, artigos publicados, você percebe que essa é uma estrutura de praticamente todos os artigos, não é? Tem um título, tem uma introdução, tem os objetivos, a metodologia, resultados, e acredito que no seu caso, ou no nosso caso aqui, de estarmos com a nossa tese em andamento, eu não colocaria resultados, eu colocaria resultados esperados, aquilo que a gente imagina que possa ter, porque minha pesquisa não acabou ainda, tá? As considerações finais e as referências do que eu trago para você, entendeu? Vamos ver assim, rapidamente, um por um desses itens aqui dessa estrutura. Título, claro, ele vai limitar o tema que eu vou pesquisar e que esteja coerente com o objetivo que eu pretendo pesquisar. Sem títulos muito longos, complicados, robustos, bonitos, não. Isso às vezes não torna o nosso trabalho tão claro assim como a gente imagina. Tá? A introdução. Dentro da introdução, nós temos que escrever a contextualização do assunto que eu estou pesquisando, o porquê que eu estou pesquisando aquilo, que é o problema que eu encontrei na pesquisa, tá? Uma justificativa por que daquele problema que eu encontrei e os objetivos dessa minha pesquisa, né? Isso tudo tem que estar, não precisa, no resumo expandido, não precisa vir delimitado, contextualização, 2, problema.
no artigo, possivelmente, agora na tese, sim. Aí você é bom que você possa numerar, mas no expandido não é preciso. Basta descrever todos esses itens. Os objetivos. Ora, nós sabemos que os objetivos são os objetivos geral e os específicos. Tá? O geral é aquele que apresenta o que é que eu vou pesquisar. Bem simples. Eu quero analisar, eu quero descrever, eu quero encontrar, eu quero calcular. Bem simples qual o objeto do meu estudo. E os específicos são outros objetos a pesquisar, mas que vão me ajudar a atingir o objetivo geral. Tá? Os específicos são aqueles caminhos que eu vou percorrer para alcançar o objetivo geral. Muito cuidado, que eu tenho analisado, avaliado em bancas examinadoras. Objetivo geral é um, e quando eu chego no específico, são praticamente outros objetivos que eu chamaria gerais. Ou seja, são objetivos que não ajudam a chegar no objetivo geral. Aí não são objetivos específicos. Muito cuidado com isso, tá bom? Método. Na metodologia, a gente deve escrever tanto no resumo expandido, quanto num resumo simples, quanto num artigo, quanto na sua tese de doutorado, deve ter na parte chamada metodologia qual é o tipo de pesquisa que você vai fazer, quais são os sujeitos que irão, né, participar ou que participaram da sua pesquisa, os instrumentos utilizados e os procedimentos para que isso aconteça. Vamos ver um por um. O tipo de pesquisa. Ora, depende, eu tenho uma pesquisa aplicada, eu tenho uma qualitativa, uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa de campo, uma bibliográfica, uma documental. Então, qual é o tipo de pesquisa? Dependendo da abordagem, do tipo de pesquisa, eu vou ter participantes diferentes, instrumentos da coleta de dados diferentes e procedimentos diferentes. Não é? Isso é claro, tá? Os participantes, quais são aquelas pessoas, qual é a minha amostra que eu vou pesquisar? Por exemplo, eu vou pesquisar alguma coisa com alunos, alguma coisa com professores, alguma coisa em geral da comunidade, com alguma profissão em particular, ou é um tema que eu vou pesquisar, e aí eu não preciso ter pessoas participando, é um tema, mas dependendo do tema, não seria bom eu perguntar isso para algumas pessoas na área desse tema? Enfim, isso aí você vai decidir quais participantes a sua pesquisa terá, tá? Bom, os instrumentos a pesquisar são os meios, o que é que vai levar para a coleta de dados. Porque são esses dados, depois que eu coletá-los, são eles que eu vou analisá-los e esse é que vai ter a alma da minha dissertação, a alma do meu trabalho, a alma da minha pesquisa. São os resultados que eu vou informar. E eu vou aqui somente lembrar a vocês alguns instrumentos que nós temos. Olha, ó, nós temos aplicação de questionários. Eu gosto muito, dependendo da pesquisa, não é? Eu, eu lembro que recentemente ah, teve um colega que me convidou para ser o seu orientador. E quando eu comecei a perguntar, tá, e qual é o instrumento de coleta? Eu falei, professor, eu quero aplicar um questionário. Eu falei, ótimo, que bom. E quais são os seus participantes, os seus sujeitos? Eu penso em crianças da educação infantil. Eu falei, da educação infantil? Eles estão em fase de alfabetização. Eu falei, nossa, que bonito. Como é que você vai aplicar um questionário para crianças que não sabem ler e estão aprendendo a ler? Entendeu? Não dá. Não é? Então, tem que estar coerente, o nosso instrumento de coleta de dados tem que estar realmente coerente com aquilo que a gente deseja pesquisar. Entrevistas é um outro instrumento muito bom. Entrevista é quando você pergunta alguma coisa para aquela pessoa ou grupo de pessoas que você esteja investigando. A observação é um outro instrumento. Tem muita gente que utiliza e faz excelentes trabalhos com as observações e faz um relato. E aí eu já estou na chamada abordagem qualitativa. Eu faço uma investigação sobre aquilo que eu observei dentro da pesquisa realizada. Né? Isso é o que a gente chama, assim, a gente brinca carinhosamente, é o diário de campo. É um livro, são anotações que a gente faz para poder guardar tudo aquilo que na pesquisa a gente pôde coletar. Né?
E temos aí análise documental ou análise bibliográfica, né? Na verdade, é uma análise documental, porque eu vejo documentos, porque a pesquisa bibliográfica, ela se refere muito mais à questão de livros, né? Livros, de textos. Ela se aproxima bastante, é bem semelhante à questão da análise documental, tá? Porém, os instrumentos são diferentes. São instrumentos diferentes, ok? Resultados esperados. No seu caso, no nosso caso aqui, eu acredito que se a sua pesquisa esteja em andamento e você não tem ela concluído, se a sua pesquisa já foi concluída, não, aí é resultados. Mas se ela está ainda em andamento, então eu iria sugerir uma, 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 um, um título de resultados esperados, tá? Bom, considerações finais. Eu posso ter uma série de informações a colocar nas considerações finais. Eu posso retomar alguns objetivos, eu posso fazer uma síntese que esse trabalho ele traz como contribuição ou trará como contribuições. Enfim, eu não preciso botar isso tudo, mas é necessário que em um resumo expandido a gente tenha também as considerações finais, tá? E por fim, as referências. Gente, cuidado, cuidado, tá? Eu tenho pego trabalhos onde no corpo do. Isso estou falando já do trabalho final, tá bom? Do trabalho final, tá? Onde no corpo do texto eu tenho lá citações dos autores X, Y, Z. Quando eu vou lá nas referências, não tenho X, Y, Z. Não pode, não pode. Nós estamos, em termos de educação, nós estamos seguindo as normas, perdão, da ABNT, Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Então, ela é quem dá as diretrizes para a gente. Então, lá diz, obrigatoriamente, aquele autor citado no corpo do texto, eu tenho que colocá-lo lá nas referências. E vice-versa. Tem nas referências, deve estar ou devem estar no corpo do texto. Eu peguei um outro trabalho em que eu fui lá nas referências, lá era um tema de educação e tal, e a pessoa botou, deixa eu ver, acho que uns 4 livros do Piaget. Uns 4 livros, né? Do Piaget. Piaget, o ensino com crianças, Piaget, blá, blá, memórias, enfim, livros muito bons do Piaget. Mas no corpo do texto não tinha. Aí eu falei, fulano, como é que nas referências você apareceu lá com vários livros do Piaget, autorias do Piaget, mas não, professor, eu só li sobre eles, gostei, e aí me deu uma inspiração. Falei, não, não pode. Se você leu e não colocou alguma coisa daquela obra que você leu, não colocou nas referências, então não é possível tê-lo citado nas referências. Não pode. É proibido, tá? Então a gente só coloca nas referências aquilo que efetivamente a gente leu e colocamos no corpo do texto. Só um instantinho. Ok, vamos lá, tá? Então, isso por quê? Porque quando a gente coloca as referências que tem no corpo do texto, obrigatoriamente lá no final, nas referências, e o título não coloque no final, referências bibliográficas. Não! Isso não existe mais. As novas normas da ABNT dizem que os trabalhos, o, o título é apenas referências e não referências bibliográficas, tá? Porque isso aí dá credibilidade ao seu trabalho. Para quem lê, vai dizer, poxa, olha, ele escreveu sobre isso porque pesquisou naquele outro autores. Então isso dá credibilidade ao rigor acadêmico que nós estamos fazendo, ok? Bom, fragilidades que nós encontramos. Presta bem atenção porque isso acontece não só no resumo expandido, como acontece em artigos, como acontece ou pode acontecer na sua tese que você está escrevendo. Olha só, possivelmente aconteça alguma dessas 3
fragilidades que são as mais comuns que eu encontro em trabalho. Presta atenção que eu vou explicar cada um deles. Olha só. Pronto, me abasteci. Vamos lá. Objetivos muito genéricos. Ora, é aquele que você escreve, acha que está bonito, mas que ele não diz nada, é muito vago, a pessoa não entende. Aí eu vou dar exemplo de um errado, de um genérico, e qual seria uma versão mais adequada. Objetivo genérico, a pessoa diz compreender a educação no Brasil. Oh, o que da educação no Brasil? Aí, por exemplo, se a versão for analisar as percepções de professores do ensino tal sobre o uso de metodologias em escolas públicas. Pronto, clareou, não está vago, ok? Bom, metodologia indefinida, ou seja, é quando você não sabe o que fazer, não está claro como é que você vai fazer a sua coleta de dados ou por qual tipo de pesquisa você vai realizá-la. Então, digamos que você coloque: a pesquisa será realizada por meio de estudos sobre o tema. Uai, que instrumento eu vou utilizar? Não está claro aí. Então, para ser mais claro, por exemplo, eu dou aqui, eu cito: a pesquisa adota abordagem tal, de caráter tal, com aplicação de entrevistas. Nota que se eu aplico entrevistas, é porque a abordagem é qualitativa. Tá? Isso já está implícito para os professores e blá, 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 ok? Aqui eu cito como exemplo, todo mundo ou muita gente diz que quando faz uma entrevista, lê um trabalho, faz uma coleta de dados em termos de revisão bibliográfica. Aí diz que separa em categorias e faz por meio de análise de conteúdo de Bardan, que é uma das mais conhecidas na literatura, tá? Gente, a análise de Bardan tem um método. A análise de Bardan, ela não é só eu colocar o que eu encontrei em dois, três blocos. Tem uma sequência a ser feita. Muito cuidado com a análise de Bardan, em termos de análise de conteúdo de Bardan, porque não é tão simples de ser feito. Não é nenhum bicho de sete cabeças, mas não é tão simples assim, tá? Vai aqui o alerta desse seu amigo aqui. Escrita desorganizada ocorre quando o texto não tem uma sequência lógica. Tá, isso aí é tranquilo, né? Eu já peguei muitos textos onde eu analisei tanto artigos científicos como o trabalho de colegas, que eu comecei a ler e falei assim, vai, aí volta depois, repete demais, vem, volta e vai, e não tem uma sequência correta, tá? Então, por exemplo, olha esse exemplo aí, esse eu tirei de um trabalho, viu? A pesquisa fala sobre educação, ponto. Os professores são importantes, ponto. A metodologia será feita com entrevistas, ponto. A escola precisa melhorar, ponto. Gente, cadê a coerência entre as ideias? Aí, jogando algo mais ou menos coerente, aí ficaria: a pesquisa analisa a percepção de professores sobre o desafio das práticas, para isso aborda blá, 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 tá aí para você ler, tá? Essa escrita, essa mais adequada, ela não está desorganizada. Então, vamos organizar aí as nossas ideias, ok? Bom, coerência interna da pesquisa. O que é que a sua pesquisa ela deve ter para que você escreva um bom resumo expandido, para que você escreva um bom artigo, para que você escreva uma boa tese de doutorado? Qual é a coerência, a correlação, a associação dos assuntos que a sua pesquisa deve ter? Tema, o tema vem a partir, o surgimento, a criação, a construção de um tema de interesse de pesquisa, ele deve aparecer de acordo com um problema que eu imagino ter, ou que eu fui, ou que eu vejo que há problema. Pode até ser imaginativo, porque eu vou pesquisar, não é? Se é ou não, né? E por conta desse problema, eu crio objetivos para que eu atinja, para que eu alcance a ter soluções para esse problema, não é? Eu tenho que ter uma metodologia de como é que eu vou coletar esses dados para exatamente atingir os objetivos que eu pretendo e os resultados finais. E a sequência é exatamente essa aí, tá? Eu tenho um tema, que o tema vai indicar um problema que eu encontro com aquele tema, e para que eu resolva aquele tema,
ou tente solucioná-lo, eu tenho que ter uns objetivos a serem alcançados. Os objetivos a serem alcançados é por meio de uma metodologia que eu vou caminhar, que eu vou trilhar. Ai, na minha tese. Parece difícil, mas não é não. É só a gente parar e pensar um pouquinho, ufa. E você, colega, professor, colega, doutorando, doutoranda, que com certeza muitos de vocês estão fazendo esse curso de doutorado e possivelmente trabalhando, possivelmente têm a sua função, possivelmente não conseguiram dispensa, uma licença para poder estudar o seu doutorado. Não é fácil, eu sei que não é. Porém, dedique-se. Eu acredito em você. Se você está nessa fase de fazer uma pesquisa de doutorado, de fazer um doutorado, meu amigo, minha amiga, não desista. Continue. Agora, não faça de qualquer jeito. Não faça. Está o seu nome ali, ó, em jogo em termos de conhecimento acadêmico, tá? Bom, escrita acadêmica. Vamos lá. 4 coisinhas me chamam a atenção quanto à questão de você ter uma boa escrita acadêmica. Eu me refiro ao nosso resumo expandido, eu me refiro à escrita de um artigo, eu me refiro à sua tese de doutorado também. Ela tem que ter clareza, a escrita. Ou seja, tem gente que começa a escrever com palavras, olha, bonitas, lindas, mas como você vê, a ideia está tudo largado. Às vezes uma coisa que está lá no quarto parágrafo, então eu acho que era isso que ele quis dizer aqui em cima. Então está tudo desconexo, então tem que haver clareza na escrita. Ser objetivo ao apresentar as suas ideias, tá? Por isso aquela sequência que eu botei antes de tese, problema, objetivos, metodologia, a objetividade em apontar tudo que você está escrevendo é fundamental. Precisão conceitual significa, se eu estou pesquisando, eu estou me baseando em outras pessoas ou em alguns instrumentos para que essa pesquisa possa acontecer, não é? Eu não estou inventando da minha cabeça. Acredito que aqui, entre os senhores e senhoras, não tenha nenhum teórico. Acredito que não. E aí, para se seguir em uma pesquisa, nós temos que nos basear em nos fundamentar em alguma teoria ou algum assunto que alguém ou várias pessoas já pesquisaram. Essa é a precisão conceitual para dar credibilidade ao que eu estou escrevendo. E coerência argumentativa é exatamente ter uma sequência lógica nas minhas ideias. Tá? Se você está nesse nível de trabalho, esse nível acadêmico, você é capaz de tentar ler o seu texto 2, 3, 4, 5, mande para outra pessoa ler de sua confiança e que possa ali perceber, porque chega numa hora que isso aqui, ó, não funciona mais nada, né? A gente acha que está tudo bonito e de repente repetir muita coisa. Então a coerência argumentativa é exatamente isso. É garantir que o que você citou na introdução, que você botou nos objetivos, o que você construiu a metodologia adequada para a sua pesquisa, os resultados vão sair não do jeito que você quer. Cuidado! Os resultados não saem do jeito que a Maria, que o João, que o Luiz Lapa quer. Não. Nós vamos redigir os resultados de acordo com a pesquisa que eu encontrei. Não importa se ela foi diferente daquilo que eu imaginava. Aí eu vou dizer, a pesquisa com os participantes, os resultados com os participantes investigados são esses. Pum, 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 pum. Ele pode até dizer, olha, eu pesquisei sobre suco de laranja e metade dos meus investigados disseram que suco de laranja é ruim, disseram que eles não gostam de suco de laranja, disseram que ele faz mal ao estômago e disseram que eles ficam pouco inteligentes depois que tomam um suco de laranja. Ponto final. Isso não é fake news porque eu estou apresentando um resultado de pesquisa. Tem a diferença, tá? De eu citar no ar alguma coisa que eu não tenha pesquisado, tá bom? Bom, já estamos finalizando, tá? Então tenha muita atenção para essa nossa quarta atividade, porque eu vou fazer um convite a vocês dentro da quarta atividade, mas eu vou repetir que o convite não é obrigatório, ok?
apenas um convite. Mas o que é que vocês vão fazer na quarta atividade? Presta bem atenção. É muito simples. E a quarta atividade, ela vale 40 pontos. Deixa eu só observar. Oh, hello, opa, opa, vale 40 pontos. Então vamos aí nos animar para que a gente faça essa quarta atividade de uma forma bem tranquila, tá? O que que você vai fazer? Um resumo expandido. Ponto final. Você vai fazer um resumo expandido, onde é no mínimo de 3 a 5 páginas. Não faço um resumo expandido em uma folha, porque isso não é resumo expandido, eu já elimino na hora. Alguém mandar para mim em uma folha, esse é meu trabalho, resumo expandido, eu devolvo. Ou você ganha 0 em 40 pontos, ou eu devolvo e digo, não, isso não é resumo expandido, ok? Porque inclusive depende de normas na atividade. E prestem atenção, leiam as orientações, por favor. Por favor. Recebi ou corrigi recentemente uma atividade onde a doutoranda, a colega diz assim: ah, professor, eu mandei em PDF porque eu estou acostumada a mandar em PDF. Aí eu mandei, minha querida, as orientações pedem que você mande no Word e não em PDF. Então não é o que você é acostumado. Cuidado! É o que as orientações pedem. Entendeu? Não é que o professor Luiz Lapa seja chato, não, mas se as orientações naquela atividade diz, olha, faça tanto, a letra do tipo que, papapá, cada professor, por exemplo, tem as suas especificidades ao colocarem as orientações nos seus trabalhos, tá bom? Então siga aquelas orientações, por favor, sigam. Então você terá, caro prezado e prezada orientando e orientando, que fazer um resumo expandido, como essa quarta atividade, tá? Ora, se o seu trabalho está em andamento, eu acho que eu já citei anteriormente, então você vai descrever o seu trabalho, o que você já fez, com aquela estrutura que eu coloquei, eu vou lembrá-la agora. Mas se a sua pesquisa está no início, do tipo assim, professor, eu estou em dúvida no que pesquisar. Eu quero pesquisar sobre suco de laranja, mas eu não sei se é suco de laranja ou suco de uva. Eu não sei o que pesquisar. Então você escreva um resumo expandido dizendo isso. A pesquisa está em fase inicial, isso lá na introdução, tá? A pesquisa está em fase inicial. Eu acredito que deva pesquisar sobre suco de uva e não suco de laranja. Aí eu vou colocar isso, inclusive os objetivos, né? Analisar o suco de uva, blá, 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 blá. Metodologia, qual tipo de pesquisa você quer abordar para analisar o gosto, analisar, seja o que for, do suco de uva. E é claro que eu estou brincando, é só um exemplo que eu estou dando, tá? Mas você vai ter que colocar todas essas estruturas aí, ou vai, nessa estrutura, você vai escrever, nem que seja o trabalho que você esteja iniciando, em dúvida ainda, ok? Mas esse resumo expandido é o trabalho da quarta atividade, inclusive com um quantitativo de páginas que vocês têm que ter. Um mínimo de tanto, um máximo de tanto, ok? E agora vem um convite. É um convite para vocês. Nessa quarta atividade, para quem quiser, depois que o trabalho já foi feito, e esse convite eu também fiz no grupo dos mestrandos, e acredito que muitos de vocês devam ter visto este convite feito no grupo de doutorado, então não é uma obrigatoriedade, claro que não, mas se você tem e se você quer, se você deseja que esse seu exercício do resumo expandido possa participar de uma coletânea que nós estamos fazendo, tá? Somente com resumos expandidos de mestrandos e doutorandos da universidade, então você ao final diga sim, sim, eu desejo participar. Ponto final, tá? Agora, as normas para essa atividade, na quarta atividade, vão ser as mesmas que estão aqui, até para facilitar, tá? De 3 a 4 páginas, a fonte 12, espaçamento de 1,5 entre as linhas e seguir as normas da ABNT, ok? Claro que para a publicação final, para quem quiser, né? Para quem tiver interessado em ter o,
o seu trabalho, estou fazendo parte desse livro eletrônico, claro que tem um valor para a publicação, porque eu vou mandar todos os trabalhos que eu já tenho recebido, tanto de mestrandos quanto de doutorandos, nos dois grupos que eu participo, para uma editora. Ok? Certo? Bom, chegamos no final. Eu gosto dessa parte. Eu chamo de descontração porque eu tento procurar na, na, na internet alguma charge, alguma imagem, alguma coisa que seja para mim importante, que eu acho necessário divulgar. E achei essa aí. Achei essa. Interessante, importante, porém muito triste. Cuidado. Vem a filha e diz: pai, essa é uma notícia falsa. O pai se espanta e diz: como é que pode ser falsa? Se diz exatamente o que eu penso. Cuidado, cuidado, cuidado. Não é porque nós acreditamos em algumas coisas que essas coisas não sejam falsas. Fica aí a dica desse colega aqui, ok? Bom, essas são algumas referências que eu indico para vocês enquanto leitura extra, caso queiram, tá? E pessoal, muito obrigado mais uma vez. Esse é o nosso último encontro dessa última aula sobre linhas de investigação. Espero ter ajudado vocês, espero ter contribuído nas 4 aulas em que hoje nós encerramos. Espero ter ajudado em algum momento a clarear alguma coisinha aí para você, para que a sua tese seja a melhor possível. Não esqueçam de outras duas coisas. Tese de doutorado, o tema tem que ser inédito. É o ineditismo, senão não passa aqui no Brasil. Tá? Ineditismo. E muito cuidado, queridos e queridas, muito cuidado com o uso excessivo da inteligência artificial, de programas de IA. Muito cuidado, é muito fácil quem está numa banca examinadora, eu sei, porque esse amigo de vocês é um deles, bateu-lhe no texto e disse: esse aí copiou, colou, copiou e colou. Isso não é criatividade. Isso não é te dar o conhecimento que você chegou nesse nível, você tem e é capaz. Eu acredito em vocês. Bom, um abraço, fique com Deus, tudo de bom e a gente se vê aí pela frente. Tchau, tchau.